Fala pessoal, Greg aqui na área e hoje eu vou anunciar o final de uma era. Infelizmente a 365 ela está deixando de ser aquela casa que ela sempre foi e o apostador vai precisar se adaptar porque a 365 não pode mais ser a sua principal fonte de renda. Quando eu comecei a apostar lá em 2019, 2018, 2017, não era tão incomum uma conta terminar com 10, 15, 20 mil de lucro, a conta durar meses. Isso que a gente apostava na abertura de várzea. Então imagina assim o quão baixo era o nível das apostas. Eu digo de qualidade, porque na abertura várzea talvez seja o caminho mais fácil para você ser lucrativo, você ter um método lucrativo, é onde vai ter o maior erro das cotações. Porém tem a menor liquidez. E naquele tempo, mesmo você apostando em abertura, era relativamente fácil uma conta terminar com 5, 10, 15, 20, teve casos de 30, 40, 50. A 365 ela era muito mãe, ela realmente era uma mãe, onde ela era de longe a melhor casa, onde tinha mais jogos, tinha mais opção no mercados e ela era onde deixava a conta durar mais. Isso aos poucos, ano após ano, vem mudando. Gradualmente, são coisas sutis, não é de uma hora para outra, mas aquela casa que a 365 já foi, ela não é mais. E esse ano de 2025, ela parece que ela mudou totalmente. Não sei se tem a ver só com a regulamentação ou se realmente é uma política global da 365 de mudar o jeito que ela trata com o apostador lucrativo. Que ela vai limitar o apostador lucrativo, a gente sabe. A questão é quão tolerante é uma casa com o apostador lucrativo. Tem casas que em 2, 3 apostas, elas já conseguem detectar que aquele apostador vai tirar dinheiro da casa, mesmo que não tenha tirado ainda. Ela consegue identificar e fazer a limitação antes. E tem casas que sabem, mas elas deixam ali por questões de política, porque atrai mais gente, o dinheiro gira mais, aquela pessoa vai acabar indicando a casa para mais apostadores e por aí vai. Tudo tem seus lados positivos e negativos. Até você deixar um apostador lucrativo por mais tempo na tua casa, ela vai ter algum lado positivo. E a 365 ela era pioneira nesse sentido de deixar o apostador lucrativo o mais tempo possível e lógico, eventualmente ela vai limitar. A questão é que essa tolerância da 365 com o apostador lucrativo vem baixando demais. Então hoje uma conta durar mais de um mês é uma coisa infelizmente rara, não acontece mais, é muito difícil. Uma conta ter 10, 15, 20 mil de lucro, meu Deus do céu, faz tempo que não acontece. E agora a gente precisa se adaptar novamente. A 365 para mim sempre foi a principal casa, eu nunca cheguei a trabalhar de fato com outras casas, a gente tentou a Betano no ano passado, não foi muito legal, daí a gente voltou só com a 365. Porém, a 365 hoje ela precisa, tanto para mim quanto para qualquer apostador, eu acho que ela precisa deixar de ser a principal casa, você precisa agora começar a apostar em casebres, que a gente chama, né? Casebres são outras casas menores que também vão te limitar normal, mas você precisa extrair fonte de renda de outras casas, porque a depender só da 365 vai ser um erro estratégico grave, porque o lucro na 365 está baixando muito, a gente não sabe como vai ser o futuro e você precisa estar preparado, você precisa diversificar o seu investimento. Você não pode ficar 100% dependente da 365. E infelizmente aqui foi o nosso caso, desde sempre, né? Eu acho que 95% dos apostadores dependiam e ainda dependem da 365 para ser lucrativo, mas precisa começar a mudar isso aí. A 365 acho que ela ainda vai ser talvez a nossa principal fonte de renda, mas ela não pode representar 95% do nosso lucro no final do mês. Ela tem que representar no máximo talvez 50% e os outros 50% tem que estar diluído em outras 3, 4, 5, 6, 7 casas, porque a 365 ela está deixando de ser e eu tenho certeza que esse movimento vai continuar. O apostador lucrativo é cada vez menos tempo na casa. Então o custo das contas é elevadíssimo, 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 reais. Bancos dando problema. Então a 365 você vai lá, paga R$1.000 uma conta. Cria a conta, às vezes você nem aposta, a conta já restringe. Ou se você aposta 3, 4 vezes, ela já vai lá e te limita. Quando ela te limita, ela já restringe a conta, você perde o acesso por 24 horas. Nesse 24 horas ela resolve fazer um saque automático para qualquer banco que esteja no nome da pessoa cadastrada. Você não sabe se vai no chave Pix CPF, se foi no banco que você cadastrou ou se foi em qualquer outra instituição. Uma coisa que a 365 nem deveria fazer, mas ela está fazendo arbitrariamente. Ela vai lá e saca teu dinheiro, você nem pediu. O banco que você deixou cadastrado, ela não usa. Ela usa geralmente a chave Pix CPF. Então se você tiver algum problema naquele banco que tem a chave CPF e você não quer que o dinheiro vá lá, vai e você azar seu. Então a 365 assim, ela está muito difícil mesmo. E um dos pouquíssimos lados positivos da regulamentação é que trouxe mais casas para o apostador brasileiro. Embora não é aquela competição
que a gente queria entre as casas, porque tem 100 casas, beleza, mas na verdade tem, sei lá, 5 fornecedores de odds, quando muito. As odds são sempre as mesmas, só o que muda é a comissão, a juice da casa ou a quantidade de jogos que a casa tem, mas na verdade a gente não tem um book realmente competindo com a odd do outro. Sempre são as mesmas cotações e tem várias casas que são na verdade espelhos. Se você é limitado na casa A e na verdade é um espelho da casa B, que na verdade são os mesmos donos, se você limitou na casa A, você já nem consegue fazer o cadastro na casa B, porque obviamente elas se conversam. Não temos tantas casas quanto parece, porque na verdade um provedor ele tem dono de 3 ou 4 domínios, e isso empobrece um pouco, né, o nosso mercado, embora ele seja melhor do que foi no ano passado, com algumas ressalvas, né? Porque a regulamentação ela foi bem pior do que a gente esperava, ela não melhorou a nossa vida, ela não deu o suporte que a gente precisava. As casas ainda continuam anulando odds ou anulando apostas depois do evento resolvido, isso está na lei que não poderia. Você não consegue ainda recorrer, então as casas ainda elas fazem o que elas querem, né? Ah, você vai recorrer porque uma aposta tua de R$100 foi lá e foi anulada. Olha o serviço que você vai ter para recorrer por causa de R$100, né? A não ser que seja um valor realmente expressivo que a pessoa vá na justiça, mas fora isso, infelizmente não vale o esforço. E as casas se aproveitam disso e fazem o que quer. Eu quero saber de você, qual casa, além da 365, você está usando? A gente tentou usar a Betano por um tempo, mas a comissão da Betano, ela é muito alta, ela é extremamente alta para uma casa tão grande. O juice da casa é imenso. E as odds, como elas são cada vez mais justas, se a casa coloca uma comissão de 10%, é muito difícil você extrair valor no final do mês. Muito difícil mesmo. Então, as casas nelas vão trabalhando do jeito que dá. A Betano, ela viu um movimento migratório da 365 para ela, e ela foi lá, reduziu a cotação, já reduziu a liquidez. Quando você cria uma conta nova, a liquidez em jogos médios, pequenos, é R$200 para aposta. E se você começa a lucrar, já é limitado. E se você conseguir lucrar com aquelas odds muito baixas, né? Se você comparar a 365 com a Betano, infelizmente a Betano tem umas odds bem piores. Várias casas bem menores que a Betano oferecem odds bem melhores. Então a Betano a gente tentou, não gostou. Agora a gente está tentando a Bet7k. Ela tem odds muito parecidas com a 365. Na verdade, às vezes até um pouquinho maiores. A gente vê que ela espelha as odds dela na 365 e ainda coloca um ponto decimal a mais, né, para cima, para a cotação, o que ajuda bastante. Então eu queria saber de você que casa que você está usando e o que você vai fazer para depender cada vez menos da 365, porque se você continuar dependendo 100% da 365, vai ser um erro estratégico muito grave seu e você precisa mudar isso. A gente precisa ter outras formas de ganhar dinheiro, outros lugares, né? Porque depender de um lugar só, se aquele lugar morrer, você morre junto. Então você não pode deixar isso acontecer. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e fica ligado para mais vídeos sobre apostas esportivas. Valeu!